Começamos a gravação. Então, pessoal, sejam novamente muito bem-vindos à nossa aula ao vivo. Hoje nós vamos dar continuidade aí, né, à parte 2 das principais doenças aí infecciosas das galinhas, né? Então, causadas por micro-organismos. Vai ser a parte 2. Eu acredito que vai ser a parte final dessas doenças. Daí depois a gente vai partir para falar de endo e ectoparasitas, tá? Então, vai ser uma aula à parte sobre isso, então verminose, piolho, carrapato, o que vocês imaginarem que galinha possa ter, né, vai ter nessa outra aula que vai ser a parte 3 aí de doenças, vai ser bem legal também. Eu vou começar a transmitir aqui para vocês, né, como sempre. Eu só vou precisar que alguém me dê o ok se está aparecendo. Lembrando, vocês podem, né, me interromper a hora que for durante a apresentação, fiquem bem à vontade, se tiverem dúvidas, enfim. Eu só peço que mandem por áudio, né, porque aí quando eu começo a apresentar eu não consigo ver mais o chat. Está aparecendo para vocês já? Para mim aqui já. Show de bola, hein? Tá. Então vamos lá, né? Semana passada nós paramos em pulorose, né? Que é causada aí pela Salmonella pullorum, uma doença de bastante aparecimento, né? E que a maioria de nós conhece como diarreia branca. Por que diarreia branca? Realmente tem muito da fração branca das fezes, né? Nessa diarreia. Peraí que tem alguém pedindo para entrar. Foi. E aí, né, é totalmente característico, né, dessa doença. A causa dela, então, como eu falei, é uma bactéria, né, da família da Salmonella, Salmonella pullorum. E os sintomas, o mais clássico de todos é a diarreia branca, tá? Mas os animais, eles vão estar com febre, eles vão ter, né, dificuldade para respirar, asas caídas, sonolências, aqueles sintomas mais genéricos que nós já estamos acostumados aí. E ela tem uma maior ocorrência em aves jovens. Não quer dizer que adultos também não vão ter, tá? Mas é bem comum de nós encontrarmos isso em pintinhos, né? Então você vai lá, dá uma olhada nos bichos, estão com diarreia branca, né, salmonela, pulorose, e é bastante complicado, porque essa doença, como ela causa diarreia, ela faz com que o animal fique debilitado muito rapidamente, porque ele começa a perder muito líquido, né? Ele não tem um alto aproveitamento da dieta, e também, né, você, com o animal ficando debilitado, tem uma maior chance, né, de ser uma porta de entrada para outras doenças, como a gente já comentou, né, semana passada, em relação à bolba e demais que podem, né, ser oportunistas. A colibacilose é uma delas, né? Então a transmissão dessa doença, igual, né, com a micoplasmose, o grande problema é que ela é vertical, né? Então a gente tem a direta e indireta, que é o contato das aves, equipamentos, animais, mas ela transmite pelo ovo. Então, se as matrizes, né, se elas estão em um ambiente contaminado ou elas mesmas estão doentes, né, nós temos a passagem da bactéria das matrizes para o ovo, tá certo? Então, ocorre essa transmissão, que é muito complicado porque o pintinho já nasce doente, tá certo? E quando o pintinho nasce doente, nós já temos um grande prejuízo econômico e produtivo, né? Porque ele vai converter menos a ração, ele vai crescer numa taxa menor, né? A chance de ele ter uma maior mortalidade também é grande, né? Porque às vezes até nós identificarmos o que esse pintinho tem, ele já vai estar com diarreia, já vai estar fraco, e aí o tratamento não vai surgir efeito, né? Então por que às vezes também, né, como nós já tínhamos comentado semana passada de algumas doenças, que quando nascem alguns pintinhos eles já ficam doentes meio do nada? Porque veio através do ovo, né? Esse micro-organismo já estava lá e aí deixou os animais doentes, que é uma situação bastante complicada, e o tratamento muitas vezes não é efetivo porque a gente demora para observar, né, esses animais doentes. A causa, né, então, como eu falei, é uma bactéria, e o tratamento para essa doença é antibiótico. O grande problema é que a Salmonella pullorum, ela é resistente, vamos falar assim. Quando a gente tem uma alta carga infecciosa nos animais, o tratamento com antibiótico ele se torna meio ineficiente, tá? Porque é uma bactéria resistente, é complicado de você conseguir tratar ela, né? Então, quando está no começo lá, quando a carga infecciosa é baixa, nós conseguimos ter uma resposta melhor, né? Um tratamento
mais adequado. Entretanto, quando já estamos num estado mais avançado da doença, né, um estado mais agudo, a chance de conseguirmos tratar é menor, né? Tem o risco do animal ser portador dessa bactéria sempre, né? E aí tá passando sempre nos ovos, o que é bastante complicado e ruim, né? E aí qual antibiótico? Qualquer um, né? Geralmente os antibióticos eles são de amplo espectro e tendem, né, a tratar doenças bacterianas aí muito bem, né? O que nós não podemos usar sem critério, né, e para aves que não estão doentes. Como a gente já veio comentando nas aulas passadas, tem uma aula específica sobre isso lá no módulo 4, né? Então vocês já vão também estar habituados do porquê que não pode dar antibiótico, né, sem consciência. E a prevenção, né? Nós temos como carro-chefe a biosseguridade, né? Então evitar que nós traçamos essa doença para a nossa criação, né? Evitar fazer a contaminação cruzada, então de baia para baia, lote para lote, cuidar com as nossas matrizes, né? Quando a gente compra ovos de fora, se vê que os pintinhos, né, eles já estão com sintomas de alguma doença que possa ser, né, pulorose, entrar com medicação para esses que estão doentes, né, é bastante importante. E a vacinação, ela está em fase de testes, né? Então existe já hoje uma vacina sendo desenvolvida. Pelas minhas pesquisas eu vi que ela ainda é inefetiva, ela não tem um bom retorno econômico a partir do investimento que você faz, né? O retorno em relação à resposta imunológica dos animais também não é ainda satisfatório, mas ela está sendo testada. Acredito que em questão aí de alguns anos nós já teremos essa oportunidade, né, no mercado. E uma coisa que eu encontrei que é bastante interessante é da Biovet, o Pulor Test. E aí você consegue fazer um teste, ele é como se tivesse um reagente ali que você usa, eu não entrei a fundo se é nas fezes ou no sangue do animal, tá? Aí você pinga esse teste, né, um corante, ele vai reagir. E se tiver, né, a salmonela, né, seja da pulorose ou do tifo, ele vai mudar de cor. Provavelmente na bula ali tem, né, uma tabela. Sabe aqueles testes de pH para aquário? Deve ser mais ou menos, né, nessa pegada. E ele vai identificar para nós se tem ou não a presença da bactéria, né, nesses animais. Eu achei muito interessante. Eu já vou ir atrás para ver se eu consigo comprar um negócio desse aqui, porque vale muito a pena. Imagina a gente conseguir fazer o teste e já ver realmente qual doença que é. Achei bastante interessante e já trouxe para vocês também aqui essa novidade que eu não tinha conhecimento e é bastante legal. Acho que vale bastante a pena termos. Passando então da pulorose, que é a nossa conhecidíssima diarreia branca, vamos para a diarreia verde, né? Diarreia amarela, que é causada pelo tifo aviário, que também é uma variedade, né, da salmonela, tá certo? Então é causada por uma bactéria, certo? Os sintomas, diferentemente da pulorose, são diarreia amarela e esverdeada, né? Então a gente vê esses tons, né, puxando mais para essas outras colorações. A ave, além disso, vai ter febre, não vai comer, vai ficar deitada no chão, apática, vai ter anemia. Então você vai olhar as mucosas desses animais, vão estar pálidas, né? E diferentemente da pulorose, da diarreia branca, essa doença, o tifo, ele tem maior ocorrência em aves adultas, né? Então, poxa, será que é diarreia branca ou é tifo? Dá uma olhada na categoria animal. Como eu falei, é possível sim nós termos pulorose em aves adultas, mas a maior ocorrência, a maior chance de ser é tifo. Ambas as doenças são causadas, né, por salmonela. Então, o modo de ação, os sintomas e até mesmo a caracterização da doença é bastante parecida, né? O que para nós vai ser interessante do ponto de vista do tratamento, né? Tanto uma quanto outra vai ser tratada com antibióticos. A transmissão também ocorre verticalmente, né? Da mesma forma que a pulorose, isso passa do ovo. Então, se as matrizes que botaram os ovos estavam com tifo ou são portadoras de salmonela, isso vai para o ovo, né? E vai passar para os pintinhos, consequentemente, né, vai estar lá no nosso plantel, o que não é interessante. Então, para vocês verem, por que às vezes, né, não se indica você fazer o consumo de maionese em alguns estabelecimentos, quando é maionese de ovo, porque a transmissão de salmonela, a contaminação por ela é muito fácil passar para o ovo, né? E a gente está vendo isso e vê o impacto. Tem alguém mandando alguma coisa lá no... O Dudu entrando. E a gente vê esse impacto hoje nas nossas criações, né? Quando a gente está com os nossos pintinhos doentes e não sabe por quê, né? Quando a gente tem um problema crônico desse como o tifo, né? E não sabe de onde veio. Vem do ovo, e aí pode ter vindo de muita geração atrás, já de aves já que estão doentes e não foram
tratadas. E além, claro, dessa transmissão vertical, nós temos o contrato entre as aves, os equipamentos, instalações e os animais, os vetores animais. E aqui é muito interessante nas pesquisas que eu fiz, notar o quão importante é essa transmissão por vetores animais. Ratos transmitem muito salmonela, né? Então pássaros também a gente tem que ter um cuidado, muitas vezes a gente não pensa nisso. Às vezes pensa lá no rato que ele vai dar prejuízo comendo ovo, vai dar prejuízo atacando pintinho, né? Mas não, ele também é um vetor sim de doenças, o que é muito complicado, né? E nós temos que dar um fim nessas pragas. Como eu comentei, a causa é bactéria, o nosso tratamento é antibiótico. Da mesma forma que a pulorose, isso vai depender da carga, né, infecciosa que nós estamos tendo nos nossos animais. Se a gente consegue diagnosticar rápido, né, e entender rápido, notar rápido que esses animais estão doentes e a gente já fizer a administração do antibiótico, a gente tem uma resposta mais satisfatória, um tratamento, né, mais efetivo. Agora, se nós deixamos para diagnosticar muito tarde, a gente não sabe muito bem o que está tendo de doença, fazer o tratamento com antibiótico não vai ter, né, o resultado que nós esperávamos, muitas vezes é inefetivo, porque como é o mesmo caso da pulorose, são bactérias mais resistentes, tá certo? E a prevenção da mesma forma, biosseguridade e vacinação. Diferentemente da pulorose, que nós temos aquela vacina que está em fase de testes ainda, aqui nós já temos uma que está efetiva e que pode ser aplicada, né? E ela tem ação contra a cólera e contra o tifo, né? A primeira dose é realizada nas primeiras 12 semanas de vida, ali quando o animal atinge as 12 semanas, e a segunda dose é com 15 semanas de vida. O Dudu que entrou agora, eu vou mostrar que é muito importante isso aqui, um testezinho para pulorose, vale a pena voltar rapidamente, que ele identifica quando tem pulorose. Então você pinga, é como se fosse um corante, ele vai reagir, eu não lembro agora se é no sangue ou nas fezes, e dependendo da mudança de cor, ele vai falar para nós, né, se os nossos animais eles estão com pulorose ou tifo. Então é bastante interessante ter esse negocinho aqui, tipo aqueles testes de pH na criação, achei muito legal. Voltando ao tifo. Vamos à transmissão e agora o tratamento. E aí, né, tem da Labovet aqui, essa vacina, né? Eu achei bem legal, porque foge um pouquinho da... Como que é o nome da outra? Fugiu agora na minha cabeça? Da Biovet. Então, outras marcas aí que nós também podemos procurar e encontrar, talvez entrar em contato no site. Bem interessante também. Ô Luiz. Eu fiz essa vacina quarta-feira, ontem. A gente vacinou todas as aves, essa aí. E é boa? Pra cólera e pra tifo. Essa mesmo. A gente tá vacinando a cada 2-3 meses, porque a gente teve problema já há um tempo atrás, e é bem complicado. A gente vacina de 2-3 meses, a gente tá vacinando. E essa vacina aí. Uhum. É bom ver, e eu achei bem interessante, né? Porque acho que tem alguém pedindo para entrar. Como ela tem certa efetividade contra o tifo, né? Eu acho que ela também tem certa efetividade contra a pulorose, né? Já que são cepas de salmonela. Então talvez até ajude a prevenir um pouquinho a própria pulorose, né? Eu achei bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Sim, não. Não. E é isso aí do tifo. Então o tratamento com antibiótico só vai ser efetivo quando a gente diagnostica os nossos animais com rapidez. Vamos falar agora de uma doença viral, voltando a falar dos vírus. Então a gente já falou hoje de duas bacterianas, voltamos para os vírus, que é a Marek. Essa doença aqui, pessoal, ela até um tempo atrás era mais ou menos o mesmo esquema da Newcastle. Nós não tínhamos o aparecimento dela no Brasil, pelo menos não notificado. Só que, né, com o passar do tempo, ela começou a voltar a aparecer, né? E a Marek, ela tem uma... eu não sei até onde isso é realmente infundado, mas a maioria do pessoal que fala que quando tem surto de Marek é um surto geral, né, na criação. Então a gente dificilmente vai ver uma ou outra ave só com Marek, e sim todo um lote, né? Então é um estrago muito maior. Mas eu acho que é interessante nós conhecermos essa doença, né, porque ela está voltando a aparecer, principalmente em criações que não são industriais, então é o nosso caso, né?
E ela tem esses sintomas claros, neurológicos aqui, né? Como nós podemos ver nas fotos, né? Então os animais, eles não conseguem andar, eles ficam fracos das pernas, né? Então é um sintoma que a gente já viu que pode ser muita coisa, pode ser um vírus, né, que causa artrite, pode ser falta de vitamina, é um sintoma de certa forma meio genérico, mas que ele é bastante característico da Marek, né? E outro sintoma que vocês vão ver agora é que causa cegueira, né? Então, se você vê às vezes os animais cegos, né, acompanhados ou não de sinais neurológicos, né, nos membros, também pode ser Marek. Então, achei bastante interessante, né, essa questão. Às vezes o animal parece cego, o que será que é? Talvez Marek, né? O negócio é que ela tem uma altíssima mortalidade, então você não consegue ter um tratamento. Primeiro porque é um vírus, né? Vírus não temos remédios que tratem vírus e elas morrem muito rápido, né? Diferente da bolba, que a gente tem uma maior morbidade, ou seja, os animais ficam fracos ali e tal, a Marek não, né? A Marek aparece sintomas, o animal morre. Então, como eu falei, a cegueira, né, a paralisia dos membros, sintomas neurológicos, então a ave fica meio com uns tiques assim, mexendo a cabeça meio estranho, meio mole, como lá na micoplasmose também acontece, né, desses sintomas neurológicos na cabeça, né, na Marek também, elas ficam apáticas, cansadas, então é uma doença bastante complicada e quando você vê o animal assim, dificilmente ele recupera. Tá? A transmissão dessa doença é basicamente direta e indiretamente, né? Então, entre contato entre aves, né, pessoas, equipamentos e, novamente, os vetores animais, eles são responsáveis por trazer, né, o vírus da Marek até a nossa criação. Então, é muito complicado. Nós precisamos ter em mente que a maioria das doenças que atingem galinhas atinge a maioria dos pássaros, né? Com exceção dos aquáticos, que eles são hiper resistentes a doenças, né? Principalmente doenças virais, então eles têm uma resistência assim, absurda. A maioria dos animais eles são suscetíveis, né? Das aves silvestres. Então, passarinho, enfim, eles são muito suscetíveis a essas doenças. E quando eles entram em contato com a nossa criação, a chance de, se algum animal estiver doente, passar para as galinhas é extremamente alta também. Então, bastante cuidado. Como a causa é um vírus, não há tratamento. E eu deixei essa foto aqui, ficou errado, desconfigurado do slide, porque não é. Deixa eu já tirar agora. Não tem tratamento. Tem uma galinha triste ali, ó. Não há tratamento, né? É um vírus, como eu comentei com vocês, né? O ciclo de vida dos vírus, ele se baseia em entrar obrigatoriamente dentro das células e lá, né, realizar a reprodução dele, enfim. Como ele entra dentro das células, se a gente tivesse um remédio que matasse vírus, ele mataria a nossa célula junto. E aí a gente morria junto com o vírus, né? E aí expande isso para todos, né, os animais. Então, aves, mamíferos, enfim. Não existe remédio que trate vírus, né, por conta desse problema. E nós temos, né, como prevenção a biosseguridade, que nós já temos conversado, né, de evitar trazer aves novas sem fazer quarentena, né, de blindar a criação contra vetores animais e principalmente a vacinação, né? Então, ela é realizada no primeiro dia de vida, né? Quando a gente tem aula sobre avicultura industrial, já se fala que é uma das vacinas de incubatório, então os pintinhos antes de saírem, eles já, né, recebem essa vacina. Então quando a gente compra animais de linhagem, né, em lojas agropecuárias, enfim, eles já são vacinados contra a Marek. No nosso caso é um pouco mais complicado, é extremamente difícil de a gente ter acesso nessa vacina, ela é meio difícil de você conseguir, né, acondicionar, então é um pouquinho mais complicado. Tem alguém pedindo para entrar na live. Então é um pouco mais complicado, mais difícil de encontrar, mas se alguém tiver possibilidade, vacine, né? É uma doença que ela tem baixo aparecimento, está voltando a aparecer, mas o importante para manter o status sanitário que a gente tem hoje é continuar fazendo a vacinação. Sei que é difícil, sei que é muito complicado, mas se possível, façam, né? Então é uma doença viral aí bastante complicada. Mais um vírus, né? Agora vamos falar do gumboro. Outra das doenças que eu acho que são clássicas, assim. Quando a gente vai falar de galinha, todo mundo já vem à mente Newcastle, Marek, gumboro, bolba e coriza, né? Eu acho que são as clássicas, assim, que todo mundo conhece. E a doença de gumboro, ela é bastante complicada, pessoal, porque ela causa lesões, tá? Como vocês estão vendo na foto 1 aqui, ó, na bolsa de Fabrícios. Essa bolsa de Fabrícios é um dos órgãos que as aves têm para fazer a defesa imunológica delas.
tá? Então, imaginem que ali é o quartel-general das células de defesa do corpo do animal, tá? Então, ali são produzidos linfócitos, macrófagos, né? O que vocês imaginarem que esteja ligado à defesa do organismo do animal. E se existe uma doença que ataca justamente a produção de células de defesa, a gente já pode imaginar que é uma doença que debilita o animal, deixando ele extremamente suscetível a tudo que esteja no ambiente, né? Então, ó, nós temos claras, né, lesões na bolsa de Fabrícios, tá? Isso aqui é a bolsa de Fabrícios, ok? Nós temos lesões, né, pelo corpo do animal, então a gente tem hemorragias musculares, tá certo? Ó, pontos hemorrágicos aqui nos músculos. Nós temos lesões, né, no fígado do animal, tá certo? Então, ó, lesões hemorrágicas também no fígado. Então, quando faz uma necrópsia desses animais, né, nós podemos ver essas lesões aqui, clássicas de Gumboro. E detalhe importante é que sempre que vocês forem abrir um animal depois que ele morreu, fazer uma necrópsia, enfim, usem equipamentos de proteção. Tá? Pode ser uma doença que passa para o humano, como é o caso da salmonela, né? Então a gente nunca sabe. Usem equipamentos de proteção, usem luvas, se possível usa óculos, usa máscara, extremamente importante, beleza? Então, lesões no músculo, lesões no fígado. Nós temos também, né, aqui, ó, isso aqui seria a bolsa de Fabrícios, tá certo? Aqui são os tamanhos normais, né, dela. Quando as aves estão com Gumboro, ela fica atrofiada, tá certo? Então ela fica, ó, pequenininha. Qual é o poder, né, de defesa de um animal com uma bolsa de Fabrícios desse tamanho? Muito pequeno, né, comparado a um animal sadio. Existem lesões também no proventrículo, né, no estômago mecânico, na moela, né? Então a gente tem aí, ó, mais lesões hemorrágicas, tá certo? Então, claríssimo, né, dessa doença. Vejam como é complicado, né? A bolsa de Fabrícios fica toda estourada. É triste, pessoal. Então, como eu comentei no início, é causada por um vírus e ela tem bastante, né, lesões hemorrágicas pelo corpo, então no fígado, no músculo, e causa também paralisia dos membros, né, incha os rins, eles ficam esbranquiçados, parece que eles foram cozidos, né, bastante estranha a aparência dos rins, causa diarreia também, né, a lesão na bolsa de Fabrícios é bastante clássica, e o principal, pessoal, o Gumboro por si só não vai causar mortalidade no bicho, tá? Não vai matar o animal. O problema é que vai acabar com o sistema imunológico deles. Se a gente já comentou lá na Bolba, né, que abaixa o sistema imunológico, no Gumboro mais ainda. O animal fica extremamente sem defesa. E aí qualquer micro-organismo, qualquer mudança climática, qualquer estresse pode desencadear uma doença. E aí, como ele não tem células de defesa, o animal vai ficar completamente exposto. E aí a mortalidade é alta. Digamos, um motivo indireto de mortalidade pelo Gumboro. Então ele não causa mortalidade direta, sim indireta. Por quê? Baixa imunidade. É a mesma coisa que tirassem todas as nossas células de defesa. Imaginem isso, né? Todos os nossos anticorpos, enfim. A gente ficaria extremamente exposto. É o que acontece, né, no caso do Gumboro. É extremamente complicado. Muitas das vezes a gente nem sabe que tem Gumboro na nossa criação, porque ele não vai matar por si só. E aí a gente vai ver, poxa, ó, nosso bicho está com sintoma aí de coriza, está com sintoma de micoplasmose, parece que ele está com bolba. E a gente não pensa por que ele ficou doente, né? Às vezes a ração tá boa, enfim, mas é porque ele foi contaminado com Gumboro, né? E aí quebrou a imunidade do animal e vai ficar doente mesmo, não tem o que fazer. Então, pessoal, bastante cuidado com o Gumboro. A transmissão, igual às outras, né, direta e indireta, então contato entre as aves, contato entre equipamentos, instalações que estão contaminadas e os vetores animais que trazem essa doença para a nossa criação. E como é um vírus, também não tem tratamento, eu não sei porque que ficou as fotos de novo dos antibióticos aqui, não é para ficar essas fotos de antibiótico. Não tem tratamento, a galinha está chorando. Se vocês repararem nos slides, quando tem tratamento tem uma galinhazinha meio feliz, quando não tem tratamento essa galinha chorando. E a prevenção se dá através da biosseguridade, então medidas para blindar a nossa criação, e vacinação,
que também pode ocorrer já no incubatório, né, no primeiro dia. Nós temos também hoje, né, com o nível tecnológico, o aporte de tecnologia que nós temos, já existem vacinas em ovo, então os pintinhos próximos ali da eclosão, né, entre o 18º e 21º dia, eles já são vacinados no ovo, né? Então são agulhas que elas furam a câmara de ar, algumas das vacinas elas entram no embrião e algumas delas são aplicadas no líquido embrionário ali. Alguém ia falar alguma coisa? Parece que eu tinha ouvido um microfone aberto. Se não, não. Então tem também a vacina em ovo. E também pode ter a vacina na água de bebida no 14º dia de vida. Tá? Então nós temos para nós duas opções. A que eu acho que vai ser um pouco mais fácil de ser encontrada vai ser essa do 14º dia. Tá? Ela também é mais simples de você, né, dar para os animais. Então coloca na água de bebida e foi embora. Todas elas da Biovet, tá certo? Então, um boro complicado, porque baixa imunidade do animal. Fixem bem isso. Vamos falar de uma agora, pessoal, que eu acho que poucos de vocês conhecem, né? A maioria quem já está fazendo o curso aí sabe, porque numa das lives para trás nós conversamos, né? Que é uma doença fúngica, a aspergilose. Né? Ela é causada por esse fungo aí, ó, o aspergillus, né? E ele é bonitinho, assim, ó, visto no microscópio, ó, as hifas reprodutivas dele, bem legal. E é uma doença extremamente complicada, porque os sintomas dela, as pessoas vão achar que é gogo, vão achar que é coriza, clássica, né? Vão achar que é N doenças e nunca vão pensar que é aspergilose, né? Então nós temos lesões pulmonares. Vejam esse animal aqui, ó, são todos pontos de fungos. Um animal extremamente acometido da doença. Olha que horror! Isso aqui, pessoal, é bem feio. São lesões extremamente feias. O animal ele tem dificuldade para respirar, né? Nós vemos ele engolindo ar. Sabe quando você vê a ave meio engolindo ar? Assim, tentando... Isso é clássico. Lá no rancho já apareceu também, né? Às vezes os pintinhos com o bico aberto, assim, engolindo ar. Né? Uma dificuldade extrema de respirar, porque os pulmões, imagine que eles estão cheios de fungo assim, ó. Horrível, acaba, né, com os bronquíolos, com os brônquios ali. A ave vai ficar apática, é claro, vai ter palpitações, né? Ela vai ficar puxando o pescoço, mexendo assim de um lado para o outro. Imagine que aquilo sufoca o animal, né? E também é bem claro e bem comum de acontecer secreções nas vias aéreas, tá certo? E é uma doença causada por fungo. E, nossa, 90% da internet não fala dessa doença e ela acontece, pessoal, tá? Acontece às vezes até de ovo, tá? Porque o que ocorre? Às vezes nós estamos lá na chocadeira e ocorre de um ovo ficar trincado ou quebra, enfim. Esse ovo tem uma chance, claro, de apodrecer, mas ele também tem uma chance de virar uma colônia de fungos, tá? Bem claro como esse aqui, ó. E nessa colônia de fungos, um dos principais que aparecem lá é o aspergillus, né? E na chocadeira, nós temos o que? Um ambiente extremamente úmido e um ambiente extremamente quente, que é o que a maioria dos fungos ama. E aí eles vão começar a soltar esporos lá dentro e isso vai ir para os outros ovos. Se tiver próxima à eclosão, a chance de contaminar os próprios pintinhos já lá dentro da chocadeira é muito grande, né? Então eles vão respirar isso aí, vai estar lá no ar ventilando e já vão nascer doentes. Por quê? Porque esse fungo já estava lá presente. Né? E o tratamento para essa doença, vocês vão ver depois que não funciona à base de antibiótico, porque é um fungo, o modo de ação é totalmente diferente. Imagine que é um tecido crescendo sobre tecido. Então é muito complicado. Essa foto aqui desse pintinho também é clara, ó, nós vemos algumas lesões, né? Às vezes você pode olhar e pensar, poxa, será que é bulba, alguma coisa assim? Mas são lesões diferentes, né? São uns edemas mais escuros, como realmente se tivesse um fungo crescendo aqui no animal, bem feio. Transmissão, como eu falei, né, entre o contato das aves e, diferentemente, agora, nós temos que tomar um cuidado muito grande, né, em relação ao armazenamento da ração, né, a ração no coxo, ao nosso ambiente, aos ovos, como eu comentei agora na chocadeira, porque é um fungo. Se nós deixamos a ração muito tempo no coxo e aquilo lá fermenta e vira um ambiente propício para fungo entrar lá e se contaminou por fungo, e vocês sabem que é um tapa para contaminar. Quantas vezes a gente tem laranja na fruteira, daqui a pouco está tudo fungada?
Porque eles estão no ambiente, se você deixar uma placa de Petri por 1 minuto no ambiente, pessoal. Isso aqui é um teste que a gente já fez na faculdade. Deixa por um tempinho aberto, sabe? Placa de Petri é aquele negócio que tem um meio de cultura, assim, para ver o que tem, os micro-organismos crescem lá. Deixa aberto um tempinho, depois fecha, deixa incubar e vê o que nasce lá. Nasce muito fungo, tem muito no ar. Onde a gente está tem fungo, tá certo? Os esporos deles. Então, todo ambiente que for propício, os esporos vão parar lá e vão, né, reproduzir, vão crescer. E a gente só vê o fungo quando ele já está com as hifas reprodutivas. Tá? Então ele fica colorido, fica daquela cor verde, azulada, branca, quando ele já está em reprodução. Quando ele está em crescimento, na fase vegetativa dele, as hifas vegetativas, que vão formar como se fosse esse tecido pelas superfícies, não são visíveis, ou geralmente não são visíveis. Então a gente não vê no começo. E quando vê, já está infestado e o negócio já reproduziu. Então é mais complicado. Sabe quando o pão cria uns funguinhos assim, e aí tem gente que corta aqueles fungos e come o pão, o pedaço de pão que não está com fungo? Na verdade está comendo com fungo, porque as hifas vegetativas não são visíveis, só as reprodutivas. Né? Então, armazenou ração errado, deixou a ração muito tempo no coxo, não faz troca de cama, a cama funga também, tem fungo lá, o animal se contamina, né? Vai ter animal doente. E aí é problema nosso, erro nosso de manejo. Eu que armazenei a ração em um lugar com umidade. Eu que não limpei o coxo do meu animal. Eu que não fiz a limpeza periódica da cama. Né? Então é erro nosso que deixa com que, né, esse fungo entre lá. Eu que não vistoriei os ovos antes de colocar na chocadeira. Né? Então, problemas que nós temos que cuidar. Como a causa é um fungo, nós temos alguns tratamentos baseados em antifúngicos. Até um tempo atrás, eu achava que nós não teríamos um tratamento muito efetivo contra a aspergilose, mas eu andei dando uma pesquisada melhor e nós vemos que sim, há um tratamento. Mas da mesma forma que quando a gente falou de pulorose e de tifo, esse tratamento só é eficiente quando é diagnosticado com rapidez. Né? Então, se a gente deixa o animal chegar num estado desse aqui, até mesmo assim, né, muito avançado, com uma morbidade muito grande, nós não vamos ter retorno desse bicho, não vai ter remédio que trate, né? Então precisa ser diagnosticado antes. O problema é que os sintomas, né, dessa palpitação, né, dele ficar engolindo o ar, às vezes são meio genéricos. Claro que engolir o ar é um pouco mais, digamos, diferente do que a gente tem visto por aí, né? Então, claro que uma doença do trato respiratório pode causar esse sintoma? Pode, mas ele é mais clássico da aspergilose, tá? E também a gente precisa observar nosso ambiente. Poxa, deixei ração fungar. Possivelmente, se aparecer um sintoma de animal doente, pode ser fungo. E aí entra com vários princípios ativos aqui, né? Então tem esse itraconazol aí, ó, uso veterinário, tá? É um antifúngico de largo espectro. Então ele não vai só, né, ser contra os aspergilos. Tem esse vericonazol, esse aqui é um nome comercial, Posatex, outro aqui. Então são remédios antifúngicos diferentes, né, dos clássicos antibióticos aí. É uma outra classe de remédios. E também para vocês verem, às vezes um animal está doente, entrei com antibiótico, não resolveu, o bicho morreu. Ninguém para pensar que pode ser fungo, né? E antibiótico não vai fazer efeito. Então fiquem atentos também com a aspergilose. A prevenção, biosseguridade, né? Limpeza, evitar que pessoas entrem, nosso cuidado com ração, com alimentação, com a cama, como eu comentei aí para vocês. Por último, mas não é por último, é por penúltimo. Mas não menos importante, temos que falar do botulismo. Então vocês viram, nós falamos já de bactéria, de protozoário, de vírus, e agora a gente falou por último de fungo, e diferentemente de todos agora nós vamos falar de toxinas, né? E o botulismo é bem presente. Uma também que o pessoal fala pouco, né? Muito pouco a gente vê falar de botulismo. Por que ele é uma toxina? Na verdade, quem produz, né, a toxina botulínica é uma bactéria, né? Deixa eu ver se eu lembro se é a Clostridium. Acho que é Clostridium botulinum, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Tá? Então, são causados por clostrídeos, que são bactérias, mas não é a bactéria que vai deixar o animal doente, é uma toxina produzida por ela. Tá?
E nós temos, então, como causa essa toxina. Os sinais dessa doença, pessoal, são que essa toxina ela tem um modo de ação que faz com que os músculos corporais relaxem. A gente comenta bastante, né, nas aulas de zootecnia lá que o botulismo ele é antagônico do tétano. Sabem o tétano? O tétano ele causa uma contração muscular, então fica, né, bastante contraído. Já o botulismo não, ele relaxa os músculos, né? Então nós temos um problema grande respiratório. Por quê? Se os músculos estão todos relaxados, não há esse estímulo de contração do diafragma e entrada de ar. Então o animal com botulismo ele não consegue respirar. Ele fica apático, ele fica fraco. Como os músculos estão todos relaxados, ele não consegue ficar em pé, ele fica deitado, todo esticado, com uma aparência bastante de morto mesmo. O bicho está acabado, porque essa toxina relaxa os músculos. Então eles ficam todos relaxados e impede a contração, né? E, né, ó, eu tinha colocado uma colinha aí, é Clostridium mesmo. Botulino, uma bactéria. Quais os sintomas? Paralisia das asas, das pernas, das pálpebras, do pescoço. O tétano, as pálpebras ficam mexendinho, né? Diferentemente do botulismo, que elas fecham, relaxado. O animal tem dificuldade para respirar, ele tem fraqueza. Nos casos iniciais, no começo da contaminação, tem diarreia, né? Outro sintoma bastante clássico. Você vê o animal meio deitado assim, meio fraco, dá uma puxadinha nas penas do pescoço. Elas soltam bem fácil, tá? É um sintoma que eu achei bastante interessante colocar aqui para vocês também. E ela afeta, né, aves em geral. Então vocês estão vendo aqui o marreco, né, com o pescoço mole porque está relaxado o músculo, e aves de produção, aves caipiras. E essa doença, ela é causada e é transmitida por muitos fatores, tá? Da mesma forma que a gente tem que cuidar lá com a aspergilose, no caso do botulismo também. A gente tem que cuidar com alimentos contaminados, né? Se esses alimentos entrarem em contato com terra, com sujeira, né, com fermentação, essa bactéria, o Clostridium, ele aparece bastante em silagem também. Ele é horrível porque causa apodrecimento da silagem, enfim. Então, um local que ocorreu fermentação, o Clostridium gosta de estar lá. Então, se o animal comeu ração fermentada, a chance de ter botulismo é grande. Se a terra onde a gente está lá está muito suja, um ambiente bastante inóspito, vamos falar assim, Clostridium gosta. Então, o animal está lá ciscando e tal, fica doente, né? Então, onde tem mofo, onde tem fermentação. Aí, claro, aves doentes, o contato entre uma e outra vai causar doença. Eu fui em um local lá extremamente com fermentação, pisei lá em tudo, entrei no meu galinheiro de novo. Posso ter trazido Clostridium lá para o meu galinheiro, e aí vou deixar minhas galinhas doentes. Equipamentos que tenham contato com fermentação, com sujeira, as instalações da mesma forma, e também, pasmem, vetores animais transmitem a bactéria, né, para as instalações, os animais vão ter contato, vai estar produzindo essa toxina, e aí os animais vão ficar doentes. Mas principalmente, pessoal, alimentos contaminados, né, local sujo e local onde ocorreu fermentação, onde foi mofado, aquilo ali, olha, a chance de ter botulismo é extremamente grande, tá certo? Então, bastante cuidado, pessoal. Como a causa é uma toxina, não há um tratamento eficiente, tá? Existem algumas substâncias que elas tendem a tirar toxinas do corpo, né? Uma clara, que bastante gente conhece, carvão ativado, por exemplo, né? Ele tem a capacidade de filtrar toxinas, vamos falar assim, mas não tem um tratamento efetivo. Principalmente porque é uma doença que tem mortalidade muito rápida, né? Então você vai ver o animal lá com sintoma, ele está fraco, ele não consegue respirar, ele morre, né? Não tem muito o que fazer. Então, é complicado, pessoal. É bastante, ó, esse aqui, por exemplo, é uma imagem que eu achei bastante impactante quando eu pesquisei botulismo em aves, apareceu muito, né? Então, de patos, aves, assim, ó, extremamente abatidos, próximo a lagos, que morrem, acabam morrendo afogados, né? Como eles estão com o músculo todo relaxado, eles não conseguem nadar e acabam se afogando, chegam na beira de lagos, rios, enfim, é uma cena bastante clássica. Para os nossos animais, né, também é complicado. Vocês vão notar, pessoal, isso aí acontece nos grupos do WhatsApp, vira e mexe, aparece alguém, olha, minhas galinhas estão morrendo do nada, parecem mortas e tal, e muita gente fala, não, é Newcastle, não sei o que, e na verdade é botulismo, né, e ninguém também para pensar, são poucos os que falam de botulismo. A prevenção é biosseguridade, né, limpeza, bastante cuidado, atenção de quem cria, e a vacinação também está em testes, da mesma forma lá que da pulorose,
há uma vacina já sendo testada, essa aqui é uma marca que eu também não conhecia, da Virbac, e tenta atuar prevenindo o Clostridium. Quem vai falar, pode falar? Alguém ia falar? De fé que eu estou ouvindo abrir o microfone aí, estou ficando louco então. E aí está em testes, né? O que eu li é que não é viável economicamente ainda, mas eu acredito que quando o pessoal continuar testando, logo fica disponível para nós. Mas eu acho que não é tão interessante você atuar com vacinação, e sim na prevenção em relação à limpeza, né? Cuidar para não deixar nada fermentar, cuidar para o ambiente ficar limpo, a chance de você ter botulismo é menor. E agora sim, a última doença que nós vamos conversar hoje, até porque já está dando quase uma hora, né? Vai ter um tempinho aí para a gente dar uma conversada, que é a cólera, né? Também é uma doença bastante, né, conhecida, é causada por uma bactéria, né? E aí também temos a diarreia verde, amarelada, parecida com a do tifo, né? Mas essa aqui é muito mais agressiva, né? A diarreia da cólera. E nós também temos alguns sinais que nós podemos ver, né, nos animais quando a gente faz autópsia. Uma delas, claríssima, é o fígado pálido, parecendo cozido, né? Ele está pálido lá, sem cor, sem nada. É bastante clássico. Tem também a inflamação das barbelas, então também é um sintoma bastante clássico dessa doença, né? Nas outras nós vimos que tem edema facial, tem aquela bolinha da coriza, mas essa aqui inflama, deixa inchada as barbelas. Os animais eles ficam relutantes em andar, eles ficam prostrados, dá febre, a diarreia é verde, amarela e bastante abundante. Como a gente pode diferenciar um pouquinho? Claro que é muito subjetivo, mas o tifo da cólera é que a diarreia da cólera é abundante, é muita diarreia. Tá? O animal ele fica extremamente debilitado porque olha a quantidade. E ela é dessa coloração, né, verde, amarelada, bastante abundante. O animal tem taquipneia, ou seja, ele fica bastante ofegante, respirando rápido, né? Então há um disparo, né, das respirações. Ele também tem uma descarga mucosa, então às vezes ele começa, né, a soltar líquido pela boca. Ele também, outro sintoma que eu achei bastante interessante é que os joelhos e a base dos pés ficam inchados. Então ele fica edemaciado. Então é um sintoma bastante interessante e quente, extremamente quente, bem enfebrado. Nós também podemos dar uma olhada nesses sintomas. A transmissão é direta e indireta, né? E aqui, né, dá um cuidado maior em relação também, né, à ração, água e os vetores animais. Né? A cólera também é transmissível por ratos. Então, bastante cuidado, né, tentar aí, né, evitar ao máximo com que a gente seja um vetor, que a gente facilite a vida de vetores e o tratamento é com base em antibióticos, né? Doença bacteriana sempre vai ser antibióticos, mas da mesma forma que as duas doenças bacterianas que falamos hoje, só vai ser efetivo se for tratado no início, tá? Quando a ave está muito debilitada, não tem como a gente pensar que o antibiótico vai dar uma resposta satisfatória, tá? A carga infecciosa desses animais é muito elevada, não tem como. Então, por mais que seja bactéria, a gente tem uma certa resistência delas com o passar, né, do andamento da doença. Então, é bastante complicado. Prevenção, da mesma forma que as demais doenças, sempre, pessoal, isso aqui sempre, tenham em mente que para todas as doenças, biosseguridade é a resposta, né? Então, limpeza, quarentena, enfim, tudo que eu falei na aula passada, o Guilherme, né, que entrou essa semana no curso, logo vai ter acesso a essas lives, vai ver lá que eu comentei sobre isso, né, sobre o que seria, o que encaixa em biosseguridade. E temos também, né, uma vacina para a cólera, né, para a pasteurella, que é a bactéria aí que causa a cólera. Então, a primeira dose ela ocorre entre a 10ª e a 12ª semana de vida e a segunda dose 8 semanas após a primeira, tá certo? Então, a gente vacina animais já franguinhos, né, entrando próximo ao período reprodutivo deles e também aí é da Biovet essa vacina. Então, bastante interessante. Para a cólera, eu acho que já vale mais a pena vacinar do que para as outras que a gente tinha comentado atrás ali, né, a própria questão da aspergilose, né, do botulismo.
Essa aqui eu acho que já é mais interessante porque é uma bactéria extremamente agressiva. Esses dias atrás, um criador super experiente lá de São Paulo, não vou lembrar o nome dele agora, veio falar comigo que ele estava com alguns animais com a diarreia bem assim, ó. Bem assim, tá? E algumas já passando para ficar algo bastante abundante assim. Aí a gente ficou lá conversando para ver o que era e chegamos à conclusão que possivelmente era cólera. Daí aí ele entrou com tratamento de antibiótico, até não me falou nada se deu certo ou não, mas para ver como ela ocorre, como ela aparece, os animais adultos lá que ele cria há um tempo já, e estava tendo problema, né? Tava tendo animais morrendo e era um criador extremamente experiente já, mas que com o passar do tempo parou de fazer vacinação, né? Porque não tinha aparecimento da doença lá, achou que não precisava mais e aí deu um surto, né? Então, quando a gente faz um cronograma de vacinação, é importante manter a vacinação mesmo quando a gente para de ter casos, né? Então, eu vacino contra a boba já faz, sei lá, uns 5 anos, nunca mais deu boba aqui, vou parar de vacinar. Nessas que ocorre, né, a chance de nós termos um surto. Isso ocorre não só com aves, pessoal, né, com nossa própria vida. Quantos de nós já vimos nos noticiários várias doenças que antes eram controladas no Brasil que agora estão reaparecendo porque as pessoas pararam de vacinar os filhos, né? Então é bastante complicado e isso também ocorre nas aves, né? Eu gosto bastante de colocar esses exemplos onde a gente pode comparar o que acontece em nós com as aves, porque geralmente o modo de ação de doenças, a prevenção é muito parecida, né? E para a gente ver como é complicado, como é grave e como a gente tem que cuidar. Então, nessa coletânea de doenças que a gente falou, nós falamos sobre muitas. Falamos de vários micro-organismos que causam elas e ainda existem muitas mais. Então, existe bronquite, existe síndrome da cabeça inchada, existe N doenças. Tá? Quantas doenças vocês imaginarem. O importante não é vocês conhecerem todas de cabeça, mas saberem o cronograma de ação para ser feito em relação a todas as doenças, que é, primeiro, trabalhar muito fortemente com a prevenção e depois, quando tiver um animal doente, separar ele dos demais, isso é fundamental, limpar aquela instalação onde esse animal estava e observar esse animal e ver os sintomas dele. Quando nós temos os sintomas, fica muito mais fácil, né, entender e compreender o que pode ou não estar havendo. Isso vai funcionar para qualquer doença. E hoje nós temos uma ferramenta de busca muito boa, né, que é o Google, e eu também quero ir trazendo aos poucos para vocês mais sobre isso, né, porque eu vejo que é um dos maiores problemas que nós temos na criação. E sempre, se você tem uma incidência alta de doenças na tua criação, peça exame laboratorial, chame o veterinário. Eu sei que é um gasto, mas se você tem muito problema com doença, vale a pena para você entender de vez o que está acontecendo e qual remédio mais efetivo para você. Então, nosso papo de doenças dividido em duas partes foi. Agora, nas outras aulas sobre isso, não vai ser agora em sequência, porque senão vocês ficam, né, só com doenças na cabeça. Nós vamos falar de endoctoparasitas, né? Então, a gente vai falar de verme, nós vamos falar de carrapato, nós vamos falar de piolho, nós vamos falar do que vocês imaginarem que seja macroscópico. Então, que a gente consiga ver, né, que realmente ataca os nossos animais. Vocês vão ver que existe muita coisa também. Existem muitos vermes, né, que se alojam na traqueia, que se alojam no pulmão, no estômago, no intestino. O que vocês imaginarem existem, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas sobre doenças. Deixa eu ver se nosso programa de gravação está gravando ainda. Tá, ótimo. E agora, abrimos para a gente conversar um pouquinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, algo para acrescentar, se já enfrentou alguma dessas doenças, se não, se faz vacinação, se não faz, fiquem bastante à vontade, a gente conversa um pouquinho e aí podemos encerrar. Então, estou agora à disposição de vocês. Então, ninguém vai fazer uma pergunta, nada, não. Eu tenho um adendo aqui, uma soma. Conta lá. A aspergilose, ela é uma zoonose, ou seja, transmissível também para o ser humano e para outros animais. Então, é importante para quem tem pasto aí, ou qualquer coisa assim do tipo, manter um pasto baixo, pelo menos que o sol consiga atingir o chão, sei lá, em torno de 10, 15 centímetros, porque tem casos de pessoas que comeram aves que tinham e obtiveram também contra a doença, tatu,
Cara, acho que até cachorro ou boi pode pegar essa doença também. Acho que eu posso estar me precipitando, mas eu sei que as aves e alguns mamíferos pequenos podem contrair também. Tá? É bom ficar de olho aí. É bastante complicado. E como eu falei, fungo tem em todo lugar, né? E às vezes a gente não para pensar que aquilo pode causar doenças, né? Então, como eu comentei, sempre que a gente for, principalmente quando tem animal doente, né? Mas isso que o Guilherme falou é bastante interessante. Quando a gente consegue limitar o máximo possível de locais que seriam propícios a ter uma colônia de fungos, melhor, né? Então, local escuro, local quente, com umidade, é o oásis para fungo, né? Então, bastante cuidado, né, em relação a isso. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. O Felipe falando que não fez nada de vacinação, só dei vermífugo. Mas é bom dar uma procurada, né, na nossa região. Eu, por exemplo, lá no rancho, eu não estou conseguindo vacinar agora por 3 motivos principais. Né? Primeiro, eu não estou lá. Segundo, próximo da minha região não vende. E terceiro, não tem como eu comprar online e receber aqui na minha cidade. Porque eu nunca sei quando que dá certo de ir para o rancho. Então, não, é difícil conseguir orquestrar certinho o envio de uma fábrica para ficar aqui, para eu ir para o rancho, tem todo o trajeto de carro, geralmente as vacinas precisam ficar em ambiente refrigerado, então é complicado. Então, né, e na nossa região é extremamente difícil. Depois que abrir, deixa guardar na geladeira, depende da vacina. Tem algumas que estragam super rápido, né? Mas geralmente já vem na indicação da própria marca. Tem uma bula lá que vai falar para vocês o tempo de ação, o tempo de validade, aonde que a gente precisa armazenar, em qual temperatura. O Dudu aí falando que geralmente estraga depois que abriu, a maioria perde efeito em 2 horas, então é bastante rápido. Por isso que o problema, né, que a gente já tinha conversado na aula passada, das altas dosagens. A gente compra lá a vacina de 1.000 doses, 5.000 doses, e vai usar 10. E aí estraga, né, porque não tem como utilizar as outras depois. Então é bastante complicado também do ponto de vista, né, financeiro e otimização disso aí. Wellington, você vai falar alguma coisa? Luiz, a maioria das vacinas são feitas com 1 dia de vida, né? Mas você pode dar mais de uma no mesmo dia? Então, na verdade não é a maioria não. Te falar que tem 3 ou 4 só que são dadas no primeiro dia ali. As demais, elas têm que dar depois, porque elas dependem de reações do sistema imunológico dos pintinhos. Mas existe sim a possibilidade de nós dar mais de uma, tá? Principalmente quando elas têm vias de ação diferentes e modos de ação diferentes, tá? Então existem vacinas que são ativadas, vacinas inativadas. Então algumas têm o micro-organismo vivo ali, que vai gerar daí a resposta imune, né? Tem algumas que têm o micro-organismo morto. Então varia. Mas normalmente, e aí isso aí vai estar especificado nos cronogramas de vacinação. Todos que vocês pesquisarem vai estar lá quais vacinas podem ser dadas juntas e quais não. Mas essas de um dia podem sim ser fornecidas juntas. Ô Luiz, Eu? olha só. A gente dá a vacina, né? A gente faz e a gente compra direto numa fábrica da Biovet que tem. Aí lá eles ensinam várias maneiras, por exemplo, a gente fez agora da cólera e do tifo. Aí eles botam junto, lá eles explicam como é que faz direitinho. Só que essa ainda é tranquila porque não é muita dose, mas a gente foi comprar, agora não lembro qual. Mas a maioria é 1.000 doses, né? Aí 1.000 doses para pinto. Até a gente tem bastante pinto, mas por mais que tenha bastante pinto, sobra muito. Aí o que a gente fez? A gente tem um conhecido criador aqui, como tem que usar no mesmo dia a gente fez, e no mesmo dia a gente já passou para eles. Sim, é uma alternativa bastante importante, principalmente quando a gente tem o criador conhecido de perto, né, se juntar para comprar para valer a pena, né, para não estragar as doses. E que bom que vocês têm uma fábrica aí perto da Biovet, porque aqui complicado e mesmo, né, talvez como ontem, eu acho que assim, ó, nós temos que mostrar para o mundo que a gente existe, né? Como ontem foi muito bem colocado na nossa live que a gente fez lá com o pessoal da Anhembi, eles não conheciam, e são uma marca de ração, o mercado de galinhas ornamentais. Né? Não conheciam, não sabiam do tamanho e agora eles estão olhando, percebendo que existe, percebendo que eles precisam atender esse mercado com as demandas específicas desse mercado e isso vai funcionar para tudo, pessoal. Para vacina, para equipamento, para o que vocês imaginarem que pode atender o nosso nicho. Só que as empresas, as marcas, enfim, só vão começar a entender isso, só vão olhar para nós quando a gente falar para o mundo que a gente existe. Então, como? Continuar divulgando a criação,
continuar falando bem da criação, sendo criadores responsáveis e também indo conversar com as marcas. Então, por que não custa lá todo mundo a gente combinar um dia, ir lá no Instagram da Biovet, que eu tenho certeza que eles têm, e perguntar assim, ó, vocês não conseguem desenvolver 200 doses, né? Vender vacinas em 300, 200? Claro que a gente não vai pedir para vender 10 doses, porque aí inviabiliza para eles. Mas em doses menores, eu tenho certeza que quando eles perceberem que é uma grande demanda, que existe um mercado, isso vai se tornar mais acessível. E aí a gente pode expandir isso para tudo. Para marcas de ração, não só a Anhembi, mas a gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro, a Anhembi não atende hoje o Brasil inteiro, né? Por que não conversar com mais marcas, né? Por que não mostrar mais que a gente está aí e precisa, né? Eu tenho certeza que eles vão atender, porque eles veem hoje que isso aí é bastante importante. Ontem um dado, né, que a gente conversou na live, que existem mais de 40 milhões, né, de aves exóticas e de galinhas ornamentais no Brasil, e cadê as pessoas para atender esse nicho, né? Não tem, muito pouco, e eu acho que precisa a gente começar a correr mais atrás disso, e só tem a ser bom para todo mundo. Mais algo, gurizada? O Dudu respondeu o Felipe ali. Luiz, Eu. Só deixa eu pegar o carregador do notebook aqui. Peraí. Manda bala, Isa. quando a ave ou o pintinho fica com as asas caídas, com daí, tipo, as asas caídas, tem alguma cura, assim, um remédio? Depende. Asa caída é um sintoma bastante genérico, né? Ele pode ser causado por uma doença de protozoário, como é o caso da coccidiose. Pode ser que seja frio, pode ser que seja calor, pode ser que seja micoplasmose. Então, existem várias doenças, até essas que a gente comentou, né? Aspergilose, botulismo, que causam sintomas que deixam os animais apáticos. No caso dos pintinhos, um dos sintomas da apatia é ficarem com as asinhas baixas, né? Fraquinhos. E aí, depende da doença, né? Claro que se for coccidiose, existe tratamento, né? Se for uma doença bacteriana, também existe. O importante é nós tentarmos identificar qual que é a doença e aí entrar com a melhor medicação, tá? Mas no geral tem sim. Ô Luiz, e também, tipo, quando tem, tipo, uma galinha pisa em cima da outra, as asinhas, fica com que, tipo, quebrada, né? E daí vai, tipo, ficar inflamada, vai, tipo, ficando inflamada por dentro, vai daí matando. Nesse caso vai machucar, né? Se a gente tem uma fratura, realmente aquilo lá vai calcificar e vai ficar meio deformado, e aí não tem muito o que fazer. E aí quando machuca, vai gerar um processo inflamatório. E aí nesse caso a gente pode entrar com um anti-inflamatório. É um remédio específico também e pode ser usado até mesmo nesses de humano, tá? Ele também vai gerar uma resposta para responder. Isso quando machucar. Quando for uma fratura, né, quando quebrar o osso, por exemplo, aí é mais complicado. Obrigado. Por nada. Mais alguma coisa, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Fechou o pacote então, pessoal. Mais uma super aula ao vivo nossa aí. Foi um prazer receber vocês. Muito obrigado, né, por terem vindo. Eu não vou tirar o print agora, porque eu achei que ia vir pelo menos mais de metade da galera, né? Mas eu imagino que tá todo mundo na correria. Então hoje não vamos tirar fotinho, vamos deixar para um dia que tenha mais da metade do pessoal aí. Eu sei que logo vai ter. E combinamos um dia que dê para todo mundo, né? Para fazer um post bem legal. É isso, pessoal, vamos ver, eu vou tentar fazer de tudo para fazer uma live semana que vem, né, para fazer a última de 2020 aí, porque daí eu vou viajar e aí não vai ter internet, vai ser complicado, mas a gente conversa, acerta tudo lá no grupo do WhatsApp. Obrigado por terem vindo, uma ótima noite a todos. Sugestões de temas para lives estou aceitando lá, podem mandar. E é isso aí, um abraço, valeu!